Existe um momento na vida em que a gente percebe que continuar tentando não é suficiente, que motivação sem direção vira gasolina desperdiçada, que frases motivacionais ajudam, mas não substituem método, e que, no fim, o jogo do dinheiro não recompensa quem corre mais, e sim, quem corre certo. Se eu tivesse que construir riqueza do zero hoje, não amanhã, não quando tudo estivesse perfeito, mas agora, eu começaria apagando da cabeça tudo o que me ensinaram sobre sucesso rápido, porque 2026 não vai premiar quem espera, nem quem sonha alto demais sem sustentação. Vai premiar quem entende que disciplina é mais valiosa que brilho, que consistência vale mais que talento, que controle emocional paga juros maiores que qualquer investimento. O caminho é claro para quem enxerga, mas invisível para quem ainda vive na ilusão da esperança passiva. E o que vou te mostrar aqui não é teoria bonita. É o mapa que separa quem sobrevive do grupo selecto que prospera quando ninguém está olhando. Prepare-se. Isso não é um conteúdo motivacional. É um alerta. O empreendedorismo só parece complicado porque muita gente corre da verdade nua e crua. É curioso. Todo mundo quer resultados, mas poucos estão dispostos a olhar o jogo de frente, sem filtros. Enriquecer é brutalmente simples. Não é arrogância, é clareza. É aquela clareza que nasce de consistência, disciplina e um mínimo de controle emocional para não se iludir com atalhos. A maioria sabe o que precisa ser feito, mas foge como se a simplicidade fosse assustadora. O que parece mistério é apenas resistência psicológica. As pessoas querem frases motivacionais, mas não querem ouvir que a autoconfiança só aparece quando você encara o que está evitando há anos. A riqueza não é mágica. É método aplicado todos os dias, até quando bate preguiça. E é aí que o jogo fica interessante, porque o desconforto disciplina o caráter. Quem aceita o desconforto descobre um caminho que sempre esteve ali. Se fosse complicado, você até teria desculpa. Mas como é simples, não fácil, a responsabilidade cai inteira no colo de quem sonha. E isso incomoda, mas também liberta, porque quando a pessoa entende essa simplicidade, nasce um tipo novo de força. Uma força que abre espaço para perceber o que vem a seguir. E é justamente aí que muitos tropeçam ao encarar a realidade como ela realmente é. A maioria não enxerga a própria vida, só repete o mesmo roteiro de sempre. Gente presa em rotina, confortável demais para arriscar e ocupada demais para perceber que falta consistência no que realmente importa. É impressionante como o conforto silencioso mata mais sonhos que o fracasso declarado. E quando alguém menciona empreendedorismo, já aparece aquela resistência mascarada de prudência. A verdade é que sem controle emocional, a pessoa nem chega a avaliar a realidade. Só foge dela. Quem deseja riqueza precisa olhar o mundo com os olhos abertos, sem filtro de fantasia. Quem não enxerga o padrão das pessoas, previsíveis, repetitivas, acomodadas, acaba virando parte dele sem perceber. E aí entram a disciplina e a autoconfiança. Porque ver a verdade às vezes machuca, mas também liberta. É um choque de realidade que separa quem quer. Resultados de quem só coleciona desculpas. E esse choque abre portas que poucos têm coragem de atravessar. Quem começa a enxergar as coisas como elas realmente são, passa a notar oportunidades que sempre estiveram ali, bem debaixo do nariz. E aqui nasce um dilema interessante. Depois que você vê a realidade, você não consegue mais desver. Isso mexe com tudo. Hábitos, ambições, escolhas. E é exatamente nesse ponto que muitos percebem que o problema não é o mundo, e sim o sistema pelo qual foram treinados a viver. O sistema foi desenhado para manter cada pessoa exatamente no seu lugar, como se fosse uma engrenagem substituível. E aí muita gente cresce acreditando que basta estudar, trabalhar direitinho e economizar um pouco para que a vida naturalmente melhore. Só que no jogo real do empreendedorismo, quem prospera não é quem só trabalha, é quem aprende a controlar, multiplicar e direcionar os resultados. Alguns acham duro demais, mas é a verdade nua. O sistema recompensa quem possui algo, não quem apenas troca horas por dinheiro. Quem tem consistência, disciplina e um mínimo de controle emocional, percebe que enriquecer não depende de seguir o caminho padrão,
mas de questionar por que esse caminho existe. Se o sistema fosse tão bom assim, por que os donos dele não seguem o mesmo roteiro que ensinam para você? E esse tipo de provocação abre a mente de quem realmente está pronto. Quem aprende a enxergar as engrenagens do sistema percebe rapidamente que há dois tipos de pessoas: as que obedecem o que foi projetado e as que aprendem a redesenhar o próprio destino. Essa percepção muda tudo. De repente, a pessoa entende que sempre esteve num jogo que não foi feito para seu crescimento. E é aí que surge a faísca da autoconfiança, que vai guiá-la para o próximo passo. Entender por que tanta gente troca movimento por progresso e acaba estacionada. A maioria das pessoas confunde movimento com avanço real. Trabalham o dia inteiro, correm para lá e para cá, mas não acumulam resultados. Acumulam cansaço. É quase uma coreografia infinita. Muita ação, zero direção. Sem controle emocional, qualquer risco parece um monstro. Sem autoconfiança, qualquer passo diferente parece um abismo. A verdade é que muita gente quer segurança demais para perceber que isso custa caro. Quando se fala de risco, não é sobre pular de penhasco, é sobre deixar de viver preso em atividades que não geram nada. No empreendedorismo, risco calculado é parte do jogo, e fugir dele é o mesmo que fugir do próprio crescimento. A falta de consistência faz a pessoa acreditar que está ocupada, quando, na verdade, só está distraída. E a ausência de disciplina faz o medo crescer mais rápido do que o desejo de vencer. O resultado? Estagnação maquiada de produtividade. O medo é bom conselheiro quando você é o chefe dele e péssimo quando ele manda em você. A diferença está no domínio interno, saber quando avançar, quando esperar e quando ajustar a rota. Quem aprende a observar o próprio medo passa a entender que ele só é grande quando o conhecimento é pequeno. E é justamente esse ponto, a compreensão de como o dinheiro realmente se move, que começa a separar os que prosperam dos que ficam presos em ilusão de progresso. O dinheiro não é um mistério espiritual, é um fluxo, como água correndo por canais invisíveis. A maioria só não enriquece porque está posicionada longe desse fluxo, repetindo hábitos que nunca geram resultados. No empreendedorismo, entender onde o dinheiro passa vale mais do que trabalhar dobrado. É aqui que entram disciplina, consistência e um punhado de autoconfiança para mudar de ambiente. Afinal, quem continua no lugar errado não pode reclamar da colheita. Depois de encontrar esse fluxo, o jogo muda completamente. Não basta chegar perto do dinheiro. É preciso aprender a pegá-lo, segurá-lo e não deixar escapar. Isso exige controle emocional, porque lidar com dinheiro sem preparo é como tentar segurar a água com as mãos abertas. Muita gente ganha bem, mas administra mal. E aí o fluxo entra por um lado e sai pelo outro, como se o bolso tivesse vida própria. O verdadeiro salto acontece quando a pessoa aprende a multiplicar o que capturou. E multiplicação não é sorte. É método, estratégia e visão clara do que está construindo. Nesse processo, a pessoa percebe que quem controla o dinheiro passa a controlar o próprio destino. E isso reorganiza tudo. Escolhas, prioridades, ambições. Mas essa compreensão profunda do fluxo leva a outra revelação ainda mais incômoda. Algo que poucos têm coragem de encarar quando o assunto é poder, desejo e crítica. A riqueza não começa na carteira. Começa na cabeça. Maquiavel só colocou em palavras aquilo que o empreendedorismo confirma todos os dias. Quem governa seus impulsos, governa seus resultados. Medo e desejo são como dois cavalos fortes demais para andarem soltos. Sem controle emocional, eles arrastam a pessoa para caminhos que ela nem queria seguir. Com domínio, porém, eles se tornam força pura. E isso exige consistência até nos dias em que tudo parece sair do eixo. Quando alguém começa a subir, não ganha só dinheiro, ganha visibilidade. E visibilidade acende faróis nas sombras dos outros. Aí aparecem os julgamentos, os comentários tortos e, claro, aqueles que criticam só porque não suportam ver alguém rompendo o molde. É aí que a autoconfiança vira armadura e a disciplina vira escudo. Quer paz total? Não cresça. Quanto maior você fica, mais gente tenta decidir o que você deveria fazer da sua vida. Mas tudo isso é parte do processo.
O crescimento desperta incômodo porque mostra o que outros escolheram não enfrentar. E quem entende isso não se abala, usa como combustível. O curioso é que, ao observar esse movimento, a pessoa começa a perceber que a raiz dessa resistência nasce cedo, lá na infância, quando todo mundo é treinado a obedecer, não a compreender como o dinheiro realmente funciona. E essa percepção prepara o terreno para a próxima revelação. A maioria das pessoas entra no mundo adulto carregando crenças que jamais escolheu. Desde cedo, aprendem a seguir regras, repetir padrões e evitar qualquer movimento que pareça arriscado demais. Crescem ouvindo, faz assim porque sempre foi assim. E isso mata a autoconfiança antes mesmo de ela nascer. Sem perceber, passam a vida inteira funcionando no modo automático, sem controle emocional para questionar nada. E isso afasta qualquer possibilidade real de resultados diferentes. A escola ensina muita coisa, menos como funciona o dinheiro. Ninguém fala sobre empreendedorismo, sobre multiplicação ou sobre criar valor. Ensinam apenas a trabalhar, seguir instruções e esperar reconhecimento. É como treinar um pássaro para achar que a gaiola é confortável. A falta de disciplina em desafiar o que foi aprendido deixa a pessoa presa em narrativas antigas. E sem consistência em novos hábitos, tudo continua igual por anos. Quando alguém finalmente desperta e questiona essas velhas programações, nasce uma liberdade difícil de descrever. É como se um véu caísse, revelando oportunidades que sempre estiveram ali, só estavam escondidas pelo costume de obedecer. E esse despertar começa a guiar a pessoa para algo maior. Desenvolver habilidades que realmente criam valor, geram expansão e oferecem o primeiro passo rumo ao que é escalável, onde o jogo da riqueza começa a ficar interessante de verdade. Riqueza não nasce do que você faz, mas do quanto o que você faz impacta o mundo. É por isso que dominar uma habilidade que cria valor é tão poderoso. É aqui que autoconfiança, disciplina e consistência se encontram. Quando a pessoa domina algo de verdade, ela deixa de disputar espaço e começa a gerar demanda. E no empreendedorismo, quem gera valor não implora oportunidades, atrai. É como acender um farol. Quem precisa enxerga de longe. O passo que separa os que vencem dos que só se esforçam. Criar alavancagem. Trabalhar sozinho até funciona, mas não escala. Por isso insiste em sistemas, processos, automatizações. Tudo que multiplica o alcance sem multiplicar o desgaste. É aqui que o controle emocional é essencial, porque muitos querem crescer, mas não querem abrir mão do controle manual. E sem alavancagem, não há resultados sustentáveis. É como tentar encher um balde furado com uma colher. Por fim, quem deseja riqueza de verdade precisa parar de vender horas e começar a construir algo que cresce, mesmo quando você dorme. Algo escalável, replicável, resistente ao tempo. E quando a pessoa compreende isso, percebe que está muito mais perto da liberdade do que imaginava. Mas essa virada só faz sentido mesmo quando ela entende o próximo nível. Deixar de ser apenas dona do próprio trabalho e passar a ser dona de ativos, influência e capital que se multiplicam. Que riqueza de verdade não vem de vender tempo, mas de possuir ativos, coisas que trabalham por você mesmo quando você não está no jogo. Pode ser conhecimento, negócios, sistemas ou dinheiro investido. E aí entram consistência, disciplina e autoconfiança. Porque para construir ativos é preciso foco, visão e paciência. No empreendedorismo, quem domina ativos domina o tabuleiro. Quem depende só do próprio esforço, vive exausto sem ver resultados. A emoção não é inimiga do progresso, ela é ferramenta. Desejo e medo moldam comportamentos, e quem aprende a usá-los com controle emocional, influencia o próprio caminho e até o ambiente ao redor. Até um bom vendedor sabe que emoção fecha negócio antes da lógica. A diferença é que aqui você aprende a usar essas forças para si, e não contra si. E isso muda completamente a forma como você decide, investe e se move. Por fim, sistemas recorrentes são o que sustentam o crescimento. É o dinheiro entrando, o negócio rodando, os processos funcionando sem você empurrar o tempo inteiro. E quando isso acontece,
Chega o estágio mais silencioso e poderoso: proteger e fazer o capital crescer. É nesse ponto que a pessoa começa a enxergar o caminho da liberdade real, aquele que se revela com mais intensidade no próximo e último entendimento sobre o que significa ser realmente dono da própria vida. A verdadeira riqueza não é só dinheiro, é liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de movimento. Liberdade para não depender de chefe, para criar o próprio ritmo, para transformar o trabalho em propósito. E isso exige consistência, disciplina e muito controle emocional, porque liberdade também cobra maturidade. No empreendedorismo, quem busca apenas entender não sai do lugar. Só quem age constrói resultados. Ninguém constrói legado parado. O mundo muda rápido demais para quem espera o momento perfeito. O momento perfeito nunca chega, mas a conta bancária sim, principalmente quando você demora para agir. É por isso que a autoconfiança se torna ponto de virada. Ela empurra para o campo de batalha enquanto outros ainda estão presos em análises infinitas. E quando a pessoa finalmente começa, tudo ganha clareza. A liberdade é conquistada aos poucos em cada decisão, em cada hábito, em cada passo que você dá mesmo com medo. Esse processo constrói caráter, visão e propósito, e abre portas que antes pareciam inalcançáveis. E quando toda essa jornada se une, a pessoa finalmente percebe que enriquecer sempre foi possível, mas precisava que alguém mostrasse o mapa completo. Um mapa que, aliás, faz muito mais sentido quando revelado desde o início, lá na introdução. Se existe uma verdade sobre construir riqueza, é esta: ninguém vai fazer isso por você. Não existe salvador, mentor milagroso ou estratégia oculta que transforme um espectador em protagonista. A diferença entre quem fica estagnado e quem muda de vida começa no silêncio, naquele instante em que você decide parar de consumir e finalmente agir. 2026 já está à porta, e a pergunta não é o que você quer, mas o que você vai fazer hoje que aproxima você da vida que diz desejar, porque a disciplina que você evita agora será a ausência que mais vai doer lá na frente. E a consistência que você adota hoje será o capital que ninguém poderá tirar de você amanhã. O plano está diante dos seus olhos. A escolha, como sempre, é sua. E o tempo, como sempre, nunca espera. Se esse conteúdo fez você pensar diferente sobre dinheiro e liberdade, aproveita e curte o vídeo. E claro, se inscreve no canal. Tem muita coisa profunda vindo aí que você não vai querer perder.